Bueno, se podemos passar o primeiro slide, por favor, porque nos ajuda aqui um pouco na discussão. Sí, bueno, en el momento en que se abría el Seminario de Quebec en marzo de 1991, Mário Rovere nos recordou em uma de suas intervenções muito características para estabelecer um marco de discussão sempre desafiador, que 3 fenômenos internacionais, ou melhor, plagas internacionais, ameaçavam a saúde internacional no momento então que nos reunimos aí em Quebec. Bueno, a primeira questão que Mário levantou era o domínio do neoliberalismo em nossas sociedades naquele momento. O segundo era o cólera em Peru, e com a presença incluso de Dr. Carlos Vidal, que havia acabado de chegar como ministro de Saúde naquele momento, e também se passava a Primeira Guerra de Iraque. O próximo, por favor. Então, nesse momento que nos reunimos aqui, como mencionou Charles, não estamos em uma situação depois de muito tempo, mas apesar de los intentos do neoliberalismo de convencer a todos de que o verdadeiro sistema compatível com a natureza humana deveria ser estabelecer políticas que permitam concentrar recursos financeiros em las manos de muito poucos, o neoliberalismo se desmoronou, se hundiu, principalmente quando esta ideologia nefasta causa uma das piores crises da história moderna e pós-moderna, que apresenta aspectos alimentares, climáticos, energéticos e ambientales. Bueno, eu havia prometido a nossos colegas Mário, Laura, Charles e Anela, em uma reunião de preparação, que não falaria sobre a cólera de Peru, assunto de meu viejo livro de teses, o viejo livro del año de 2000, e que Charles mencionou, e que eu frequentemente reciclava para discutir as ideias que brotaram inicialmente na reunião histórica que a doutora Maria Isabel Rodrigues organizou com vários de nossos egresados do Programa de Saúde Internacional, em la qual ela nos perguntou, maestra de sempre, e formulando a pergunta correta, que abria um sendero enorme e nos permitia fazer uma reflexão. Ela nos perguntava qual foi sua experiência internacional mientras trabalhavas a nível local e qual sua referência sobre os países que no espaço internacional, sobre os países nesse espaço internacional da OPS em que nos encontrávamos naquele momento. Bueno, sobre o cólera de Peru prometo não falar, pero como dizia Charles há pouco, estamos diante novamente de um fenômeno agora em 2010 do cólera em Haiti, e de aí podemos extrair algumas lições importantes. Bueno, a situação de Iraque, nesse meio tempo, o Iraque sofreu uma segunda grande guerra e continua numa situação deplorável. Então, apesar de los cambios, o próximo, por favor, eu diria que apesar de los cambios, nós naquele momento, eu creio que com uma reflexão muito profunda e coletiva, logramos identificar alguns conceitos fundamentais da saúde internacional que nos permite, nesse período de tempo todo recorrido, todavia identificar e analisar alguns dos fenômenos de saúde internacional que se apresentam. Uma das primeiras reflexões foi de que era fundamental identificar o papel de cada país em la defesa da saúde da população e da ética internacional. E nesse sentido, em um momento que já se começava a discutir outros termos como saúde mundial, saúde global, termos que de alguma maneira buscavam homogeneizar e pasteurizar a saúde a nível internacional, e buscamos resgatar a questão da saúde entre as nações, ou seja, qual seria o papel das políticas nacionais de saúde internacional, de uma maneira
nos contrapondo a uma visão que creia que se podia, junto a um modelo neoliberal de dominação da economia, junto a uma proposta de uma nova ordem mundial que o presidente Bush, proponia nesse momento, também uma proposta que se pensava possível uma governança global mundial da saúde. O próximo, por favor. A outra questão, então, seria proponer políticas nacionais de saúde internacional, ou seja, desarrolladas para empoderar, se me permite o termo, tomadores de decisão para a gestão permanente de los fenômenos de saúde internacional. O próximo. O próximo, por favor. Sí. Então, nesse momento, primeiro na própria reunião de 89, que se passou aí no último piso da Organização Pan-Americana de Saúde, Mário Rovere viene com um conceito que buscava resgatar todas as discussões e reflexões que havíamos feito nesse momento e que proponia que a saúde internacional era uma área no campo das relações internacionais e que estudia como os câmbios, as interações entre os países afetam a saúde coletiva. E um pouco a saúde internacional como um fim mesmo resulta de interações dinâmicas, sociais, culturais, econômicas e políticas entre populações diferentes através do tempo e do espaço. O próximo, por favor. Eu creio que um outro conceito muito importante que poderíamos resgatar são de algumas áreas de estudo de los fenômenos de saúde internacional, para efeitos por lo menos didáticos. Seriam os aspectos intrínsecos a las relações internacionais, aspectos de saúde presentes em quase todas as transações internacionais. Uma outra área de estudo seria saúde internacional como um espaço de cooperação internacional. E uma outra abordagem seria mirar o resultado desta interação entre o que existe de fato na realidade, que resulta de la relação entre os países, as negociações, as transações, o comércio, as guerras, os financiamentos e toda a interação cultural também, não? E entre a cooperação internacional que busca a melhoria da situação de saúde. Então, o resultado seria a situação de saúde resultante das transações internacionais e da cooperação. O próximo, por favor. E um outro também conceito que nos pareceu realmente básico e todavia extremadamente atual é o de la multidireccionalidade de los fenômenos de saúde internacional. O próximo. Donde los fenômenos fluyen de maneira multidirecional através das fronteiras, assim como a solução de los problemas através da cooperação. Isso era exatamente o oposto das visões unidirecionais que saem muito claramente no estudo que Charles Godin hizo neste momento, que mostrava que muitos dos autores anglosajones que miram os problemas de saúde provenientes do sul e as soluções do norte, e tinham uma visão que Roberto Ferreira e Maria Isabel muito claramente denunciaram, puramente da assistência técnica e não da cooperação solidária internacional. O próximo, por favor. Bueno, e um outro conceito também que pouco a pouco fomos pensando e discutindo entre esse grupo é do poder e influência em saúde internacional. Então, definimos que o marco conceptual dessas políticas de Estado para a saúde internacional, e isso vem de uma reunião que eu não me recuerdo bem el año, me parece que foi por 93, quizá, donde em Sucre, que foi organizada
por la doutora María Isabel Rodríguez, com a participação da doutora Mirta Rosas, que era nesse momento a representante da OPS da OMS em Bolívia, e com nosso queridíssimo e muito querido Edmundo Gandra, que estava aí também, que foi fundamental em resgatar esse conceito, que era basicamente como a distribuição do poder do Estado e o poder econômico a nível internacional afetam a saúde das populações. O próximo, por favor. E nesse momento se quedou claro que essa relação entre poder e influência em saúde internacional. O poder vem das relações internacionais, da diferença de poder entre os estados, da capacidade dos estados fuertes a nível mundial de definir os términos de las transações financeiras, políticas, econômicas entre os países e o impacto que isso tem sobre a saúde de los pueblos, pero al mesmo tempo identificamos, eu creio que com muita segurança nesse momento e em um momento que muita gente acceptava esse conceito, e principalmente em um momento que a gente da área de relações internacionais não se importava em nada com a saúde internacional, eu creio que nos identificamos também que não que a saúde internacional determinasse as relações internacionais, pero que tem uma influência muito forte em la relação com os países. El próximo. E, finalmente, o paradoxo entre o conflito e a cooperação em saúde, que pouco identificamos que mientras a melhoria da saúde coletiva em países cooperantes é de maneira intuitiva ou intuitivamente percebida como situação benéfica a todas as nações involucradas em atividades de cooperação, em paradoxo, questões diretamente relacionadas à saúde podem ser motivo de conflito entre os países. E identificamos uma série de casos que claramente mostravam esse aspecto de conflito relacionado a questões não somente de medicamentos e tecnologia, pero questões, incluso a utilização de questões de saúde para buscar quebrar pouco, para ser alguma forma de imposto em las transações comerciais entre os países. Então, o próximo, por favor. E no momento já dessa reunião em 89 e posteriormente mais claramente definida em Quebec, Mário Rovere desenhou, e eu utilizei isso claramente em minha dissertação, naturalmente reconhecendo o pensamento de Mário nesse sentido, pero eu creio que foi o momento onde, com muita claridade, logramos entender como abordar e examinar os fenômenos de saúde internacional. Esse termo, Dimensão Internacional da Saúde, o DIST, define a perspectiva do fenômeno de saúde internacional desde o país. Então, nesse caso, seriam o impacto dos fatores internacionais sobre a situação de saúde de um país determinado, no caso específico, el cual llega a Haití desde Asia, es una de las hipótesis que serían las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, que vienen desde Nepal y que tendrían traído, isso existem já algumas investigações e a própria OMS não descartou essa possibilidade e seguem abertas as investigações para pouco mirar o origen do fenômeno, pero seguramente havia mais de 40 anos que não havia cólera em Haití. Põe o próximo, por favor. O outro aspecto da dimensão internacional da saúde, não, é
como se a gente estivesse mirando o que está passando no país, desde o país em relação com o mundo, o próximo. Já a outra vertente, que Mário chamou de saúde como assunto internacional, apresenta uma visão mundial, ou seja, as questões de saúde intrínsecas às relações internacionais e o que representa para o mundo o cólera em Haiti nesse momento, o próximo. Então, é como o observador estivesse fora do mundo, mirando o conjunto desses fenômenos, aí sim, como uma expressão global, uma expressão que pode, que todos os atores internacionais podem identificar seu papel, seu rol nessa situação. O próximo. Então, esse modelo analítico buscava, e podemos passar ao próximo, o próximo, por favor, principalmente enfocar os resultados entre essa interação de lo que seria a dimensão internacional de saúde e saúde como assunto internacional. O próximo. E nesse sentido, eu creio que se pode pensar, e essa eu creio que é uma dos facilitadores, dos fatores facilitadores desse modelo de análise, é que nos permite, como dissemos antes, no espaço e no tempo, mirar a evolução de los fenômenos de saúde internacional. Então, de um problema que já era saúde como assunto internacional, que é a persistência do cólera, se podemos regressar um pouco ao outro anterior. Sim, que é a existência do cólera já a nível do mundo, chega a Haiti, e agora? Qual é o próximo passo? A República Dominicana, por exemplo, já está tomando um montão de prevenções para evitar aí que a coisa se pueda também agravar. E então se pode pensar em quais seriam os problemas futuros dessa epidemia. O próximo, por favor. Sim. E nesse sentido que apresentamos essa matriz sobre que tenta mostrar exatamente este modelo analítico de relações internacionais do ponto de vista do DIS e do SAI. E então, no topo dessa caja, nós podemos ver que todos os fenômenos são analisados de los dois aspectos, desde o país e do ponto de vista mundial. Sobre algumas dimensões que temos aí ao lado esquerdo da matriz, claramente a história recente de Haiti, com um terremoto que mata mais de 170 mil pessoas, com mais de 300 mil heridos. Podemos mirar alguns aspectos geográficos de recursos naturais, uma degradação ambiental que parece que não tem nenhum precedente no mundo a nível de degradação dos recursos naturais todos, da água. Não? Se miramos a situação de saúde, claramente vamos encontrar Haiti, que sabemos que é uma das nações mais pobres do mundo, com um índice de Gini de los quintiles mais baixos de 2,4% e um promédio de 59,2% no país todo. Temos que, do ponto de vista também de outros indicadores sociais e dos recursos naturais, que 54% solamente da população tem acesso à água corrente, isso em relação com os países da América Latina e do Caribe, que tem 91%, uma mortalidade infantil de 84% contra
contra 26 de América Latina, e mesmo os países de baixo ingresso com 75, e uma mortalidade materna de 680 madres por 100 mil partos. E, bueno, e se miramos a outra parte, o estado da política e da economia, sabemos que é um país totalmente dependente da ajuda externa nesse momento. Se miramos o conjunto de variáveis no centro, vamos analisar que Haiti, do ponto de vista sistêmico, ou seja, do sistema mundial, temos aí uma força de paz das Nações Unidas com uma intervenção. Do ponto de vista individual, temos elementos da élite do país, da governança do país, que demonstram uma capacidade tremenda de governar. Temos um governo totalmente dividido que não pudo responder às necessidades mais sensíveis da população durante o terremoto. Temos uma situação da sociedade e do conjunto da política com uma eleição com mais de 70 partidos políticos, que demonstra o nível de fragmentação da sociedade. E e à direita podemos examinar aqui os diversos estágios de toda a crise desse fenômeno do cólera importado por Haiti, como foram os antecedentes, a parte inicial, a implementação e os resultados. E nesse sentido, podemos já um pouco traçar um estudo de caso de toda essa situação. Solamente já terminando, mas 2 slides, o próximo, por favor. Assim, que queria dizer que eu creio que uma das questões fundamentais, de los mensagens fundamentais que diríamos, é que identificamos já nesse momento a necessidade de estudar, de investigar, de buscar configurar estudos de casos com uma metodologia e algumas ferramentas um pouco mais bem estruturadas. E pensando sempre com esta frase que eu creio que o bioeticista Norman Daniels muito claramente mencionou, que muitas vezes as intervenções de saúde pública e a nível nacional ou de saúde internacional, não informadas pela evidência científica, frequentemente são amplos experimentos sociais sem consentimento informado, dizendo que com isso que as políticas muitas vezes empregadas não somente não informam a população, como não são informadas pela melhor evidência científica. Isso temos qualquer quantidade de exemplos que podemos mostrar, e as consequências muito sérias para as populações. Para o próximo, por favor. Bueno, então as conclusões que temos no estudo de caso no momento siguen bastante atuais. É necessário um alto nível de decisão política a nível do país para poder enfrentar os problemas de saúde internacional, os fenômenos de saúde internacional. O problema é que muitas vezes esse alto nível sofre o problema das características individuais, não? Como é o caso do próprio das élites em Haiti. E por isso, para um pouco contrabalançar esse problema, nós necessitamos uma estrutura organizacional, e incluso simbolizada em uma sala de situação permanente, um war room, que pode estar constantemente mirando as interações entre os países e mirando estrategicamente os riscos que os países estão expostos a partir de aí. Bueno, a participação da sociedade civil é fundamental para qualquer resposta. No caso de Haiti, vemos claramente o nível de fragmentação da sociedade e a dificuldade de responder de uma maneira
mas democrática, de uma maneira realmente que permita avançar com os problemas, com a solução dos problemas. E também propusemos na época um sistema de inteligência em saúde com ferramentas apropriadas e com estudos constantes, a formação de recursos humanos, que eu creio que ha avançado bastante, que Charles nos pode mencionar um pouco. Mário Rovers está realmente sigue militando fortemente em la formação de recursos humanos para a saúde internacional, e muitas vezes de uma maneira sem nenhum apoio ou institucional mais forte. Eu creio que é necessário um marco legal que já avança um pouco a nível de negociação de los acordos de la nova legislação sanitária. E, finalmente, como havia mencionado, a investigação e os estudos de caso. Que é o próximo para concluir. Assim que bueno, dejo por aí esses planteios e aí seguimos aí com a discussão. Muitíssimas graças por a atenção de todos.